Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para nossa disciplina Psicopedagogia. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje, que iniciamos o módulo 4, onde a gente vai tratar sobre o planejamento da intervenção pedagógica, nós vamos falar das dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita e algumas intervenções, tá certo? Então, eu trago inicialmente alguns questionamentos para que a gente possa estar respondendo, tentando responder. O que é aprendizagem? E o que é dificuldade de aprendizagem? E o que é distúrbio de aprendizagem? Vocês têm essas respostas? Vamos lá? Vamos buscá-las? Então, a gente vai falar sobre a aprendizagem inicialmente. O que é a aprendizagem? A aprendizagem é um processo que se realiza no interior do indivíduo e se manifesta por uma mudança de comportamento relativamente permanente. Então, tudo aquilo que é percebido, que é apreendido, que é registrado, é através de um processo, né, que se realiza no interior da pessoa, na cachola, no juízo, no cérebro, e que vai gerando uma mudança, né, uma mudança de comportamento, consequentemente, que é permanente. E isso é aprendizagem. E a gente poderia estar listando todos os tipos de aprendizagem, sejam aprendizagens desde bebê, ou aprendizagem escolar, aprendizagem na igreja, né? Então, a gente tem aí várias possibilidades. E aí, a gente trouxe para vocês falar de 3 características do bom aprender, né? Quando é que a gente tem uma boa aprendizagem, uma boa aprendizagem? Quando essa mudança, né, de comportamento, quando esse conceito, esse novo saber acontece de uma forma duradoura, né? Então a gente tem uma mudança duradoura. Quando ela é transferível para novas situações, eu posso fazer relação daquilo que eu sei com aquele novo conceito que eu estou aprendendo, como consequência direta da prática realizada. Eu aprendi conceitos e eu consigo colocar esses conceitos em prática. Eu aprendi fazendo e eu consigo reverter essa prática em conceitos. Então, isso é um bom aprender, né? Isso é um bom aprendizado. Então, a gente precisa entender que não basta aprender, tem que aprender bem, né? Tem que aprender de uma forma bem constituída, né? De uma forma duradoura, de uma forma que, de fato, gere um aprendizado significativo. E quando isso não acontece, né? A gente tem aqui, trouxe para vocês um caso, tá? Para que a gente possa fazer uma análise. Uma criança de 6 anos e 3 meses de idade, filha única, ingressou na escola com a proposta socioconstrutivista com 2 anos e meio. Educada, alegre, aparentemente inteligente, a menina. Quais foram as mudanças significativas, né, nesse caso? Ela trocou de escola, de cidade, de região. Antes ela morava no sul e depois ela mudou-se para o Nordeste. Foi matriculada numa escola socioconstrutivista na turma de primeiro ano. 6 anos, né, na turma de primeiro ano. Qual foi o motivo da procura por um acompanhamento psicopedagógico? A escola encaminhou essa menina porque ela tinha dificuldade de escrita, de concentração, e a escola queixava-se, alegando que ela poderia ser hiperativa, né, uma criança com TDAH. E aí a psicopedagoga, ela foi fazer alguns testes, né, algumas atividades. Essa atividade aqui chama de parelho educativo ou paraeducativo, tá? É um teste projetivo, onde se investiga a relação com o aprender, né, o desejo de aprender. E aí aqui ela fez algumas observações, né, a professora bem grande, a aluna ali meio que apagada, né, por trás da sua carteira. E aí, claro que a psicopedagoga vai fazer várias análises de acordo com o discurso dessa criança. A psicopedagoga também fez uma análise
um diagnóstico de escrita, tá? Um diagnóstico de escrita de acordo com a psicogênese da língua, da Emília Ferreiro, que vocês já devem ter estudado, né, nas disciplinas de alfabetização e de letramento, tá bom? A psicopedagoga também, ela vai levar em consideração, né, nesse diagnóstico de escrita, o conhecimento de letras, o conhecimento do alfabeto, a leitura, a formação de frases, tá? E aí, a gente vai ter como diagnóstico desse caso, né, a psicopedagoga vai levar em consideração a dificuldade de ensino e não a dificuldade de aprendizagem. Por que que gerou essa dificuldade de ensino? Por causa de um vínculo inadequado com a escola. A criança, ela não tinha problema nenhum, hiperatividade nenhuma. Na verdade, ela ainda não estava adaptada à escola e, consequentemente, ela não demonstrava interesse em aprender. Olha só que interessante. A falta de estratégias para estimular e proporcionar ao sujeito aprendente a capacidade de envolvimento e apropriação do objeto em estudo é o que gera a dificuldade de ensinagem. Então, a gente vai se deparar, infelizmente, com muitos professores que não sabem lidar com as características individuais dos alunos e querem forçar os alunos a aprender da sua maneira. E, na verdade, o professor ele precisa fazer ajustes, ele precisa fazer adaptações para que ele possa alcançar esse aluno. E aí, a gente vai ter uma situação que vai gerar uma dificuldade de aprendizagem, que está gerando dificuldade de aprendizagem. Né? E o que são as dificuldades de aprendizagem, Cristiana? Trata-se de um conjunto de sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbações no aprender do sujeito, interferindo no processo de aquisição e manutenção das informações. É não conseguir entender o processo no qual o sujeito está inserido. Então, essas dificuldades é o que implica, né, o que impacta o indivíduo de aprender. E aí a gente vai ter, além das dificuldades de aprendizagem, a gente tem os transtornos de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é a mesma coisa que transtorno de aprendizagem? Não. Transtorno de aprendizagem ou distúrbio é uma alteração violenta da ordem natural da aprendizagem. Transtorno ou distúrbio, eles estão relacionados com as questões neurológicas e não pontuais e não temporais, tá? Como a dificuldade de aprendizagem apresentada para vocês no caso anterior. Então, no transtorno de aprendizagem, a habilidade mental ela se desenvolve de forma irregular, de modo que se verifica uma discrepância marcante entre a capacidade e a execução nas tarefas acadêmicas, considerando-se a idade da criança, seu quociente de inteligência e o grau de escolaridade. Claro que esses transtornos de aprendizagem, eles muitas vezes eles vão estar vão ter níveis, né? Um mais acelerado, outro mais lento, um mais severo, outro mais leve. E aí, quando a gente fala desses transtornos de aprendizagem, a gente tem vários tipos. Existe um documento que eu vou deixar para vocês, já deixei para vocês, que é o DSM-5, para que vocês possam estar buscando, fazendo uma pesquisa, tá? Esse DSM-5, ele traz milhares de transtornos de aprendizagem. E a gente, transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. E traz alguns transtornos que são chamados de transtornos específicos da aprendizagem, tá? Dentro desses transtornos específicos da aprendizagem, também existem milhares. E a gente vai falar mais especificamente dos transtornos da comunicação, tá? Então, quais são os transtornos da comunicação? Os transtornos da comunicação, eles incluem a linguagem expressiva, o misto da linguagem, que é a recepção, a expressão, o fonológico, a disfemia, que a disfemia é a gagueira, e outros sem especificação. Então, às vezes, não é a pessoa consegue falar, mas ela não entende o que o outro fala. É o que a gente chama de receptivo expressivo, né? E essas perturbações da linguagem, elas estão relacionadas com a comunicação oral,
mas também com a comunicação escrita, que nós vamos falar mais adiante. No que diz respeito à comunicação oral, a gente pode levantar algumas características, nem sempre elas vão ser da mesma pessoa, tá? Mas aqui a gente fez uma variedade de características, pobreza do léxico, que é do vocabulário, formas sintáticas rígidas, perturbações articulatórias, dificuldade de articular os fonemas, em geral, difícil de se distinguir as inabilidades, que são sequelas de perturbações da linguagem, e as que são variantes orais, de uma fala relaxada ou popular. E aí a gente tem, por exemplo, como perceber, né, numa avaliação psicopedagógica, se a pessoa fala raçora, porque ela mora numa comunidade que as pessoas geralmente falam raçora, com R, ou se ela fala raçora, porque ela tem uma dificuldade, né, uma perturbação articulatória, tá? E aí a gente vai precisar fazer uma avaliação para fazer a intervenção corretamente. O atraso no desenvolvimento da linguagem é outra perturbação da linguagem, né? É o transtorno cognitivo que impede o uso adequado do léxico, da semântica e da sintaxe, a incapacidade de expressar ideias por meio de palavras. Às vezes a pessoa até pensa, a pessoa tem uma noção, ela consegue registrar isso através do desenho, através dos gestos, mas ela não consegue expressar pela palavra, pelas palavras, né? Pela comunicação oral. Disfasia infantil é outro transtorno de aprendizagem da comunicação, que é a desestruturação da linguagem e da fala, que tem uma origem neurológica, tá? A gente tem também a alexia, que é a incapacidade total para ler, a agrafia, que é a incapacidade total para escrever. O indivíduo ele não consegue escrever de jeito nenhum, e a alexia ele não consegue ler. A acalculia, que é a incapacidade para compreender o mecanismo do cálculo, que já é mais voltado para a matemática, tá? Então, a gente tem também a afasia infantil, nós já falamos da afasia infantil, né? Falhas na expressão e compreensão, transtornos na estruturação da linguagem. A agnosia, que é desordem de recepção de informação, tá? Apraxia e dispraxia. A apraxia na fala e dispraxia na fala tem a ver com a ordem motora, né? Com a articulação dos fonemas, tá? E a gente tem também a gagueira, né, que pode aparecer durante o desenvolvimento da fala, pode ser episódica em algumas situações, como no caso de medo, de ansiedade, de insegurança, ou às vezes em alguma situação de trauma ou estresse emocional. As pessoas costumam, né, apresentar gagueira, tá? Mas também ela pode ser permanente. A gente tem também a dislalia, que é o transtorno da fala sem que haja lesões ou malformações faciais, antes dos 4 anos e 6 meses, e após pode ser considerada patológica, tá? Então, a dislalia, até 4 anos e 6 meses, ela é uma questão fisiológica, né? Pode haver, sim, uma né? Assim, uma fala meio desengonçada, mas depois dessa idade, 4 anos e 6 meses, é importante que seja investigado, porque não é mais comum, não é mais normal, né? A disartria, que é o transtorno da fala, secundário a uma lesão cerebral, então é um transtorno práxico. Práxico tem a ver com os movimentos, com a articulação, né? A disartria, ela é fruto de uma lesão cerebral. E aí vocês percebem a quantidade de transtornos específicos da linguagem. Vocês já conheciam todos eles? Sim ou não? E a gente tem também, na parte escrita, na comunicação escrita, a gente tem a disgrafia. O que é a disgrafia? É o transtorno da escrita, traçados disformes, margens mal feitas, linhas irregulares, pressão forte ou fraca no lápis, ligações inexistentes, letras angulosas. Então, as pessoas que têm disgrafia, elas costumam escrever, é o que a gente pode caracterizar como letra mal feita, né? Escreve muito grande ou muito pequeno,
são pessoas que têm disgrafia. Outro transtorno da linguagem escrita é a desortografia, que é a confusão na escrita no uso das letras P, B, D, P, Q, E, A, B, H, F, V, P, B, na, A, em, E. E aí a gente vai vendo alguns exemplos. Casa, coloca o Z, azar, coloca o S, exame, coloca o Z, caixa, esquece o I, né? Então, são essas confusões que parecem de uma criança que está numa hipótese de escrita ainda silábica alfabética, ela vai acontecer com as pessoas depois dos 8 anos, 9 anos, 10 anos, adulto, né? Que apresentam desortografia, certo? E aí a gente tem, além dessa disgrafia, desortografia, a gente tem a discaligrafia, que é a escrita ilegível ou em forma de espelho, é aquela escrita espelhada, tá? De sintaxe, quando não coordena a sintaxe, né, as palavras elas ficam todas de uma forma desorganizada, no que diz respeito à compreensão dessa escrita, dificuldade na evolução do desenho, é o erro na sintaxe, né? O uso incorreto de verbos e pronomes, terminações incorretas das palavras, falta de pontuação. Então, a dissintaxe, ela está muito ligada a esse uso incorreto de verbo na frente de pronome, de terminações de palavras incorretas, tá certo? E aí a gente não está aprofundando essas questões, porque vocês vão ter a oportunidade de realizar leituras, vocês vão ter a oportunidade de fazer cursos a respeito dessas dificuldades, e isso não cabe nesse momento, né? Mas se vocês se sentirem curiosos, vocês pesquisem, busquem informações no Google, no YouTube, tá bom? Leiam o material que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, tá certo? Para que vocês possam aprofundar os conhecimentos de vocês. Aqui a gente tem um cérebro para mostrar onde acontece a dislexia, né? A dislexia é um distúrbio de leitura, tá? A dificuldade na leitura, né? Acontece no cérebro, numa área do cérebro que é responsável pela leitura, né, pelas questões fonológicas, a relação do significado, do significante. E a dislexia, ela consiste em um rendimento de leitura, correção, velocidade ou compreensão substancialmente inferior ao esperado para a idade cronológica, a inteligência e a escolaridade. Então, a dislexia está muito presente na nossa escola e muitas vezes a gente não consegue diagnosticar. Então, é importante que o pedagogo ele tenha conhecimento para que ele possa estar fazendo os encaminhamentos. A dislexia é um transtorno da leitura, né? Caracteriza-se por distorções, substituições ou omissões. Também se caracteriza pela lentidão e erros na compreensão dessa leitura, tanto a leitura em voz alta como a silenciosa. Em geral, pode vir associada ao transtorno da matemática e da expressão escrita. De 60% a 80% das pessoas disléxicas são do sexo masculino, tá? E a gente tem também como curiosidade sobre a dislexia, que respondem por aproximadamente 4 a 5 casos dos transtornos de aprendizagem. Então, a gente tem aí muitas pessoas dentro dos transtornos de aprendizagem com dislexia, apesar de já poder ocorrer na pré-escola, né, de ser percebido já na pré-escola, raramente é diagnosticado antes do 3º ou do 4º ano. Por quê? Porque é justamente o período que se espera que o indivíduo já tenha desenvolvido a sua leitura, tá? Se houver um diagnóstico precoce, a intervenção e o prognóstico é bom na maioria dos casos, pode persistir na idade adulta. Então, foi diagnosticado, a pessoa com dislexia vai ser curada da dislexia? Não. A pessoa com dislexia vai, através de uma intervenção psicopedagógica, criar estratégias de aprendizagem relacionadas à leitura
para que ela possa evoluir nos seus estudos, tá? E aqui a gente tem alguns sintomas da dislexia na linguagem oral que podem ser percebidos pelo professor desde a educação infantil, tá certo? O atraso na fala, problemas para formar palavras de forma correta, como trocar a ordem dos sons, pipoca, falar popica, confundir palavras semelhantes, umidade com humanidade, erro de pronúncia, incluindo trocas, omissões, substituições, adições e misturas de fonemas, dificuldade para nomear letras, números e cores, dificuldades em trabalhar com a literação em rima, dificuldade para se expressar de forma clara. Esses são alguns sintomas da linguagem oral. Na leitura, tem dificuldade para decodificar as palavras, mesmo sendo palavras simples. Erros no reconhecimento de palavras, mesmo as mais frequentes. Leitura oral devagar e incorreta. Compreensão de texto prejudicada como consequência da dificuldade de decodificação. Então, tem uma dificuldade de decodificação e, consequentemente, de compreensão e de fluência leitora, tá? E o vocabulário é reduzido. Na escrita, consequentemente, se ele não consegue ler, se ele não consegue compreender, ele vai realizar erros de soletração e de ortografia, mesmo em palavras mais usadas, omissão, substituição e inversão de letras ou de sílabas, tá? Aqui existe no Brasil a Associação Brasileira de Dislexia. Eu estou deixando para vocês aqui o link, tá? Para que vocês possam acessar e conhecer mais atividades, mais sintomas, mais características da dislexia e, consequentemente, também intervenções dentro da área da dislexia, tá bom? Porque é muito importante que a gente possa estar aprofundando essas leituras, tá certo? Muito obrigada. Hoje nós falamos sobre as dificuldades relacionadas à linguagem, seja ela oral ou escrita, né? A leitura e a escrita. E na nossa próxima aula nós vamos continuar falando de dificuldades, mas vão ser dificuldades relacionadas à área da matemática, tá bom? Não percam a próxima aula e a gente se encontra lá, tá certo? Tchau, tchau.